Eu fiquei intrigada com uma coisa. Por que algumas doenças acometem mais mulheres? É óbvio que acometeria mais mulheres, gente. Mas essa informação é importante. Existem muitas teorias, né? Teorias são coisas que ainda não têm comprovação científica, mas algumas coisas já são bem evidenciadas, né? Elucidadas, né? Pela ciência. As mulheres, elas produzem hormônios de maneira oscilatória ali, a partir da menarca, que é a primeira menstruação, de uma maneira diferente do que acontece com os meninos na puberdade, né? A gente vive ao longo da nossa vida da menarquia, que são os anos compreendidos entre a primeira e a última menstruação, a gente vive em média 400 ciclos menstruais, que são ciclos ali compostos por produção de maneira oscilatória, principalmente de estrogênio, de progesterona e em menor quantidade de testosterona. Nosso cérebro, ele é cheio de receptores para esses hormônios. E a maneira como essa dança hormonal acontece ao longo dos meses, ativando esses receptores, faz com que, de certa forma, mulheres estejam, né, em um contexto de maior vulnerabilidade para doenças que acometem ali sistema nervoso central, neurotransmissores. Só que o que a gente observa também, e várias pesquisas recentes mostram, é que grande parte das doenças mentais que acometem as mulheres, no fundo, não tem uma relação com essa oscilação hormonal, mas sim com a maneira como mulheres são socializadas. E aí vem a questão da economia do cuidado, o quanto mulheres são sobrecarregadas, o quanto mulheres são cobradas em diversas áreas da vida e hoje para perfeição em tudo, né? Então, são muitas as hipóteses, mas eu diria que é mais ou menos um blend aí dessa nossa biologia que nos leva a realmente ter uma maior suscetibilidade, né, pela produção, que é sempre oscilatória dos hormônios, somado a um contexto social que só endossa o que já é um pouco mais complicado, quando comparado ao que acontece no cérebro masculino. E quando você bloqueia, né, esses hormônios, o que pode acometer também essas mulheres? Você sabia que mulheres que usam pílula, por exemplo, elas têm níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Diferente das mulheres que não usam pílula anticoncepcional, elas têm primeiro, elas são mais sensíveis ao cortisol, então elas experimentam sensação de estresse de uma maneira diferente das mulheres que não são. E segundo, elas também se tornam mais apáticas. A gente observa que a mulher que vivencia o ciclo menstrual, a maioria que já se auto-observa vai te referir que ela tem momentos no mês em que ela se sente mais alta, né? Disposta, enérgica, com libido. Libido pra vida aqui que eu tô falando, nem é libido sexual. É vontade de viver. Né? Enfim, se sente bem consigo mesma. Tem época que ela já tá mais querendo descansar, menos comunicativa, mais impaciente, mais nervosa. A usuária de pílula, ela refere muito um humor apático, sabe? Neutro. Eu tenho uma paciente que ela me falou uma coisa que pra mim é o máximo, porque é a descrição que quase todas fazem, pode ser resumida nessa palavra. A vida fica preta e branca. É como se nada fosse colorido, entendeu? Nada te deixa muito uau! E nada também te deixa muito brava. E então, não tem como a gente achar que ao bloquear a ovulação, a gente está bloqueando apenas o processo reprodutivo. Porque a gente tem receptor para esses hormônios em todo o corpo. Músculo, coração, vasos sanguíneos, cérebro, tireoide. Tudo eu tenho receptores. Então, por que ao bloquear tais hormônios, eu estaria afetando apenas o útero e o processo reprodutivo? Não, eu afeto a vida, o comportamento, as emoções, os sentimentos, tudo. Perfeitamente. E o quanto isso é normalizado, naturalizado, essa apatia talvez, ou essa não alteração de humor, né? Inclusive, nós somos, às vezes, reprimidas quando a gente tem humores diferentes. Porque a gente vive em uma sociedade que aprova o comportamento linear, que é a sociedade da performance. Você tem que estar bem todo dia. Você tem que estar produzindo muito todo dia. E você tem que estar igual todos os dias. Você não tem que estar um dia nervosa, com raiva, chateada, e um dia, tipo, super ok, de boas. Isso é porque você também não pode se alterar, né? As mulheres também não podem se alterar. Sérica. A gente também não pode ser dona de si, né? Enfim. Mas entendendo um último gancho, assim, que eu queria puxar, o quanto isso também pode, às vezes, confundir e talvez agravar um quadro de pessoas que têm processos depressivos. Né? Que tem, às vezes, quadros de depressão e tal, quantas vezes pode achar-se, né, que é por uma questão do anticoncepcional, ou quanto isso... No sentido de, um pouco daquilo que a gente estava falando, o quanto bloquear esses hormônios e não incentivar o conhecimento do próprio corpo
pode, mais uma vez, deixar passar, né? Sintomas e coisas que talvez denunciem um estado de saúde mental que precisa ser olhado. Perfeito. Inclusive, pode fazer o contrário do que você traz. Pode, inclusive, mimetizar sintomas depressivos, por exemplo. Você tá entendendo? Se eu perco o pico, da minha fase, que tem o pico de testosterona, de estrogênio, que me dá autoestima, bem-estar, alegria, e de repente eu fico xoxa. Achar que há alguma coisa errada comigo. Quando, na verdade, você tá me faltando vida. E aí, na verdade, o que acontece? Eu não vou parar de tomar um anticoncepcional, na verdade, eu vou acrescentar um antidepressivo. Que é o que a gente acaba vendo muito, né? O que acaba acontecendo. Exato. E depois eu quero um remédio para tirar o efeito colateral que o antidepressivo faz, que é de redução da libido. Porque todo mundo quer ser feliz, transar da todo libido, dia. Exatamente. Acho que a pergunta que fica para as mulheres que estão nos assistindo é: será que vocês se conhecem sem estar sob o efeito de um bloqueio hormonal? Ou ainda, sem estar sob o efeito de uma expectativa social que tem em relação à sua performance? E aqui, puxando o gancho para a sexualidade, é o quanto que você já se perguntou como que você viveria a sua sexualidade se você não devesse satisfação para ninguém? Como que seria? Como isso seria vivido? Acho que essa é uma boa pergunta. Perfeito. Até eu vou fazer. Eu também vou fazer essa daí. Obrigada, gente. Adorei.